noite a todos. Deixa só colocar-me direito. Então, hoje nós vamos continuar as lições que temos estado a dar. A palavra que eu vou dar hoje vai seguir um pedacinho o rumo do que temos falado nas últimas semanas. E este assunto particular, eu posso dizer que chama-me a atenção, porque eu vou começar por dizer isto. É um assunto que por vezes pode ser difícil de falar com um novo convertido. Não, é um assunto delicado ao falar com um novo convertido. Mas também já aconteceu comigo, porque também já fui um novo convertido. E o tema da lição é não ama o mundo. E vamos começar. Vai ser melhor assim, não vou me alongar. É assim, Deus diz-nos na sua palavra para nós não amarmos o mundo. Vamos já abrir aqui, 1 de João 2. Deus aconselha-nos e previne-nos para que nós não amemos o mundo, porque o mundo está sob o domínio de Satanás. E amar o mundo acaba por ser a mesma coisa que amar a Satanás. É fácil de perceber isto, porque se o mundo está no controle de Satanás, logo é natural que as coisas que estão no mundo, de momento, sejam erradas. O que o mundo oferece é mau. Por isso também é normal que Deus diga não amem o mundo. Um exemplo disso é, por exemplo, como passamos agora, nestes últimos dias, o Halloween, ou o Carnaval, Halloween. É uma coisa instituída que não é bom. E Deus, claro, para um pai bom, é normal que ele diga, vocês que não façam isso porque é mau. Então, aqui em 1 de João 2, no versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É assim, aqui faz muita referência a Deus não amar as pessoas. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. É claro, é normal, porque o amor de Deus nunca poderia se associar ao pecado, por exemplo. Por isso é natural que, se alguém ama o mundo, o amor de Deus não vai estar nele. Mas é assim, aqui também faz referência, no fim desta passagem diz assim: aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nós, às vezes, quando falamos com um novo convertido, ou com uma pessoa qualquer, às vezes, quando falamos desta parte, existe uma certa confusão, porque a gente diz, não amo o mundo, e as pessoas pensam que a gente já não devia estar aqui. A gente já devia estar na Lua. Não amar o mundo não significa deixar de viver aqui. Significa não viver como o mundo vive. Não limitar-se a deixar as coisas correr e dizer, o mundo está um pedacinho mal, mas eu ainda consigo estar ali. Não. É deixar de viver como o mundo vive. Acontece por vezes que muitas pessoas acabam por perder a vida eterna porque ou desejam muita fama, muito dinheiro. Nós vamos aprofundar mais daqui a pouco. Mas isto é uma coisa que acontece regularmente. As pessoas tornam-se famosas ou ganham muito dinheiro ou querem muito dinheiro e acabam por afastar-se dos caminhos de Deus e perdem a vida eterna.
E é muito triste ver que, por exemplo, acontece também dentro da igreja. A própria igreja, algumas igrejas que se dizem igrejas, acabam por vamos fazer a nossa reunião um espetáculo, vamos elevar a nossa igreja a um patamar em que podemos considerar-nos artistas. Ou vamos fazer de tudo para que as pessoas gostem de nós pelo nosso visual. E isso acaba por tirar o nosso foco. Acaba por dar-nos outro caminho que não é a vontade de Deus. Deus nunca disse para nós adaptarmos-nos ao mundo, adaptarmos às situações que acontecem no mundo ou o querer do mundo para fazer a vontade dele. Mais depressa ele ia dizer, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, basicamente é quase, não façam nada do que o mundo faz. Façam o que eu digo para fazerem, porque isso eu sei que se fizerem, vocês vão permanecer para sempre. Aquela questão de separar-se do mundo, não ser, deixar de viver neste mundo. Eu achei engraçado porque o próprio Jesus, quando orava por nós, houve um momento da sua vida em que ele se parou e orou pelos seus discípulos. Não só pelos discípulos, mas todas as pessoas que iriam se agregar à igreja. E ele faz questão de frisar que não é para as pessoas deixarem de viver no mundo. Ele diz em João 17,15, ele pede ao Pai para ele não tirar as pessoas do mundo, mas sim que as livrasse do mal, que as protegesse de caírem no mal. E então essa parte já fica esclarecida. Nós vivemos neste mundo, mas nós tomamos outro caminho que o mundo. Ok? Então, tudo aquilo que nós não conseguimos separar-nos, tudo aquilo que nós não conseguimos deixar de ter ou deixar de fazer, acaba por possuir-nos. E às vezes as pessoas pensam, isso só acontece com o dinheiro. Uma pessoa fica milionária, já não quer mais nada, só quer mais dinheiro. Não, pode acontecer com qualquer coisa. Uma pessoa pode ficar tão viciada num computador que acaba por se desviar dos caminhos de Deus. Às vezes uma pessoa está no trabalho e fica tão estressada com o trabalho, quer ter melhores resultados no trabalho e acaba por desviar a sua atenção, não tem tempo para mais nada. E isso também é algo possuir. E quando as coisas nos possuem, acaba por se tornar idolatria. Porque a idolatria, o seu sentido, é colocar algo à frente de Deus. É uma prioridade. Quando Deus não está em prioridade, acaba por se tornar idolatria. Sim, está bem. E uma das coisas que nós vimos muito na Bíblia é que Deus condena a idolatria. Deus não se limita a dizer que não é bom, mas se fizerem, não. Ele repreende. Ele diz, não, vocês que não pratiquem idolatria, porque eu sou o único Deus e não há espaço para mais nenhuma outra coisa em primeiro lugar do que eu. Vocês que sigam o meu caminho. Vamos abrir aqui em 1 de Reis 3. Nós vamos ver uma história, uma pequena história, desta questão de colocar Deus em primeiro lugar. Nós vamos ver um pouco da história. 1 de Reis. Vamos ver um pouco da história do rei Salomão. A partir do 3. Eu vou ler até o 14. 1 de Reis 3, do 3 ao 14. Diz assim: Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de David, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos.
Salomão ofereceu 1000 holocaustos de Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Deus, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discernem entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Vamos ficar por aqui um pedacinho. Aqui Salomão compreendeu que ele estava num cargo importante. Ele diz aqui: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ele reparou, ele amava a Deus, mas reparou que o cargo onde ele tinha sido colocado, porque na altura ele ainda era jovem, era um cargo de muita responsabilidade. E ele só iria conseguir estar à altura se Deus estivesse ao seu lado. Por isso é que ele pede aqui sabedoria. Deus ficou muito satisfeito com isso. Porque, como a gente leu, ele bem podia ter pedido muitas outras coisas. Podia ter colocado outras coisas em primeiro lugar. Eu quero ser rico, não quero ter ninguém à minha volta, quero que todos morrem, para eu reinar assim, ser daqueles reis que dizem: eu tenho muito ouro. Não, ele queria discernir entre o bem e o mal. Ele queria fazer a vontade de Deus. Porque Deus sempre deu muito valor à justiça. Ele é um Deus justo. E então Deus deu-lhe um coração tão sábio que nem antes nem depois haveria um igual. Foi o que Deus disse. Mas não parou por aí. Mais à frente, no 23, no 10, 1 de Reis 10, 23. Deus não parou por aí. Deus, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Ele não se limita a fazer uma coisa. Ele acaba por nos abençoar, mas Ele... É uma coisa que nós aprendemos ao longo do tempo. Quando nós amamos alguém realmente, acabamos por dar sempre mais do que ela espera. Salomão aqui pediu sabedoria para julgar. Mas Deus primeiro verificou que ele tinha feito uma boa opção. Ele escolheu a sabedoria. Viu que Salomão tinha colocado Deus em primeiro lugar. E então, aí no 10:23 diz assim: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. A sabedoria que ele tinha pedido, Deus deu. Mas Deus ainda acrescentou mais. Deus ainda colocou ele num patamar mais elevado. Deu ele muita riqueza. E se continuarem a ler, vocês vão verificar que de todas as partes do mundo que na altura era conhecido, as pessoas vinham às carradas, traziam presentes, e não eram presentes simplesmente uma abóbora. Eles traziam o melhor que eles tinham do seu país. Eles traziam ouro. Eles traziam todas as coisas que naquela altura era dado imenso valor. E não era, aquilo acabou por não ser uma decisão
da própria pessoa que ia visitar Salomão. Aquilo fez parte das bênçãos que Deus deu a Salomão. Por causa da decisão dele, de colocar Deus em primeiro lugar. E então, mas a seguir há aqui, quando nós falamos disto, às vezes acaba por também haver um pouco de confusão, um entendimento assim, que às vezes nós estamos a falar e parece que fica a ideia, Deus não gosta da riqueza, Deus não quer ninguém que tenha dinheiro, Deus só quer que toda a gente que venha à igreja fique pobre para sempre. Não, isso é mentira. Deus nunca quis que alguém fosse pobre, por isso é que Jesus veio aqui e pela sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. Vamos passar à frente. Nós vamos abrir em 1 Timóteo. Eu vou continuar a falar deste assunto das riquezas. 1 Timóteo 6. É aquela questão. Muitas vezes as pessoas pensam que para estar na igreja temos de ser pobres. Não é isso. Deus não quer que nós sejamos pobres. Mas vamos ver aqui outra situação. Em 1 Timóteo 6, no versículo 7, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós vamos fazer aqui uma divisão um pouco desta parte que nós lemos. Primeiro, nós vemos, não levaremos nada deste mundo. Depois, se nós temos as necessidades supridas, devemos ficar contentes. Seria muito pior se nós não tivéssemos as nossas necessidades supridas. Seria pior se nós não tivéssemos nada para nos calçar, nada para comer ou um teto para a gente dormir. Depois, os que querem ser ricos muitas vezes caem em laços e perdições. E o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Aqui, o mundo, nós notamos muito bem. O mundo está naquela posição em que quer dinheiro. O dinheiro é a parte mais importante do mundo. Se um país não tem dinheiro, já está mal. Se uma pessoa não tem muito dinheiro, é uma pessoa que não vale nada. E é isso que acontecia aqui. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas. E isso traz a perdição. E aqui, aquela questão de Deus não gostar das pessoas serem ricas. Deus não se importa que uma pessoa seja rica. Desde que isso não seja o foco principal da pessoa. Desde que isso não seja o objetivo da pessoa. Não seja o foco da sua fé. Porque aqui diz, não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal, mas o amor ao dinheiro. Isso sim é que traz a perdição. Aqui, na questão da prosperidade, Deus quer que nós sejamos prósperos. Mas também quando nós falamos em prosperidade, as pessoas associam logo ao dinheiro. Não significa isso. Ter prosperidade é ter todas as nossas necessidades supridas em abundância com o poder de Deus, de acordo com o poder de Deus. A prosperidade não se baseia, não se fica pela riqueza. A prosperidade pode ser a felicidade, pode ser paz, pode ser saúde. E sim, pode ser finanças, mas não se limita às finanças. A prosperidade é termos o suficiente para termos uma vida normal, equilibrada. Claro, não deixando de parte que isto sempre segundo o poder de Deus. Porque é Ele que nos sustém, é Ele
que supra as nossas necessidades. Vamos continuar. Jesus, numa das parábolas, faz questão de dizer: é muito difícil os ricos entrarem no céu. Ele diz que é mais fácil passar um camelo por dentro de uma agulha do que um rico entrar no céu. Sabem o que é uma agulha e o que é um camelo. É impossível um camelo entrar numa agulha. Mas é essa a questão. Não é que Deus seja contra a riqueza, mas Deus também sabe que quando uma pessoa tem os olhos postos na riqueza, não tem os olhos postos em mais nada. Deus sabe que uma pessoa, quando vai crescendo o bichinho do dinheiro, a pessoa vai querendo mais, tira daqui, tira dali, e vai tentar arranjar mais formas de ganhar mais dinheiro. Muitas vezes acabam por a seguir não saber o que fazer com o dinheiro. Quase que é preciso queimar para gastar. Mas o sentimento de querer dinheiro não sai dali. Mesmo que tenham dinheiro para viver 7 vidas, as pessoas querem mais dinheiro. E é isso que Deus é contra. Contra aquela quase ganância. Vamos abrir de novo em Marcos 10, 29. Já estamos quase a terminar. Quase. Dez, 29. Agora eu vou, com esta passagem, eu vou estar a falar mais para aquelas pessoas aqui da igreja. Porque nós já falamos um pouco do que é que acontece no mundo, o que é que acontece às pessoas que querem seguir os caminhos do mundo. Mas agora também vamos passar um pouco para a igreja. No versículo 29, diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes as casas, os irmãos, as irmãs, as mães, os filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Aqui Jesus realça um pouco que a vida cristã não é um mar de rosas, mas traz benefícios a longo prazo que sim são um mar de rosas. Jesus faz aqui questão de dizer que alguém que deixa as prioridades normais da vida de uma pessoa para baixo da prioridade de Deus ser o primeiro, Jesus faz questão de dizer que aqui no presente vai receber essas coisas multiplicadas, mas também perseguições. Porque, como eu estava a dizer, a vida cristã não é um mar de rosas. Porque o mundo também, tal como nós não estamos ligados ao mundo, o mundo também não está ligado a nós e acaba por haver interferência. Era como se nós pegássemos em 2 ímãs e virássemos um deles. Eles não conseguem encaixar direito, eles vão tentar afastar-se o máximo. E é isso que acontece. É por isso que vêm perseguições. Porque nós não estamos no caminho do mundo. Nós estamos numa via que nem sequer é paralela, é contrária. Vai para o outro lado. Mas temos um benefício: receber a vida eterna, o mar de rosas. Vamos voltar outra vez a 1 de Reis, outra vez à história de Salomão.
eu já falei disto, mas é para completar este texto que nós vimos, de colocar Deus em primeiro lugar. Porque nós vemos que Salomão colocou Deus em primeiro lugar. 1 de Reis 3. É o mesmo da pedaço, só para se situarem. Salomão decidiu pôr Deus em primeiro lugar, e como nós vimos há pedaço, Salomão pôs Deus em primeiro lugar. Depois, claro, ao colocá-lo em primeiro lugar, procurou a sua vontade, tentou fazer tudo o que Deus pedia, buscava a tempo e a fora de tempo, adorava. E com isso, ao pedir a sabedoria, então Deus acrescentou mais e mais a ele. Salomão não amava o dinheiro, Salomão amava a Deus. E por isso é que Deus deu-lhe dinheiro. Porque Deus também já via que aí também vai um pouco controle. Porque uma pessoa pode amar a Deus e de repente aparece um pedacinho de dinheiro à frente e deixa de amar a Deus. Mas aqui é preciso realçar. Salomão não amava o dinheiro, amava a Deus. Vamos para Salmos. Isto é mesmo para terminar. Salmos 37. Aqui nós vamos ver uma questão de o que é que acontece connosco ao colocarmos Deus em primeiro lugar. Salmos 37, 4. Diz assim: agrada-te no Senhor. Se calhar na vossa deve estar a dizer deleitem-se. Deleite-se. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos voltar a uma divisão. Primeiro diz: agrada-te no Senhor, deleita-te no Senhor. E deleitar-se não é simplesmente eu gosto de Deus, eu gosto. Não. Deleitar-se implica... É aquela questão, quando nós amamos alguém, nós vamos dar tudo o que nós temos a Ele e mais. Deleitar-se no Senhor é passar todo o tempo com a nossa visão nele. É ler a Bíblia, é adorar, é ter uma forma de pensar, de caminhar, de agir, conforme a vontade dele. E então, depois disso, depois de nós deleitarmos no Senhor, Ele dará tudo o que nós desejamos. Porque aí também o nosso caráter, o nosso espírito, já vai estar, ao deleitarmos no Senhor, já vai estar transformado o suficiente para que nós não peçamos a Deus algo fora de contexto. Uma pessoa que deleita-se no Senhor não vai pedir um harém. Não vai dizer, Senhor, dá-me milhões de euros para eu afastar-me de ti. Se uma pessoa deleita-se no Senhor, claro que não vai pedir isso. Depois no Salmo 37, é o mesmo, mas o versículo a seguir diz assim no 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É aqui a mesma questão. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e então depois Ele fará o resto. É aí que nós vamos ver o Senhor que supre todas as necessidades. O Senhor que é multiplicador, como nós ouvimos no domingo, quando nós entregarmos o caminho a Ele. Não é simplesmente chegar aqui e dizer, Senhor, eu quero isto, isto e isto, como se fosse um menu, e depois Ele entrega como se fosse um restaurante. Não. É porque nem sequer é só uma questão de conveniência. Era impossível nós pedirmos algo a Deus se nós não entregássemos os nossos caminhos a Deus. É impossível nós virmos à igreja ou em casa, estarmos a orar a Deus e Ele ouvir-nos, se nós nem sequer fazemos isto para agradá-lo. Uma pessoa que não tem conhecimento disto
diz, não é a Bíblia de capa a capa, é da palavra viva que está aqui, não vai conseguir ter uma comunhão com Deus a ponto de pedir alguma coisa. Ninguém aqui vai simplesmente chegar à rua e vai dizer, vai-me dar uma casa? Eu queria um carro e queria para amanhã, pode-me dar? Não. Primeiro, ou a pessoa ia ter de conhecê-la, ou já conhecia, para então pedir alguma coisa. E então a conclusão que eu quero dizer com esta palavra toda é: o nosso objetivo principal é colocar Deus em primeiro lugar. Era como se fosse a roda dos alimentos, a água está em primeiro lugar, tudo o resto vem a seguir. E então é a mesma coisa. O nosso objetivo é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E não precisamos de colocar uma coisa em segundo lugar, porque Deus vai tratar do resto. Pior será para nós se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, porque a seguir nós vamos ter de tratar todos os outros passos. E, pior ainda, nós não vamos ter a vida eterna. Se formos a ver, logicamente, ainda é pior, dá mais trabalho às pessoas e os resultados ainda são piores. Os frutos são miseráveis. E então é isso que nós temos de fazer. Amar a Deus e Ele fará o resto. Eu queria dizer isto no início, mas acabou por passar. Eu há tempos vi eu estava a andar na rua e acabei por ver uma camisola de uma rapariga. Tinha uma coisa escrita atrás. E eu fiquei impressionado por ver que o próprio mundo apercebe-se que faz algo errado, mas não se importa com as consequências porque acha que as consequências são certas. A camisola dela dizia assim: más decisões, eu vou traduzir, más decisões criam boas histórias fantásticas para contar depois. Para nós não faz nenhum sentido isso. Pode, a nível literário, se calhar até faz algum sentido. Mas não faz sentido para nós, como cristãos, dizer uma coisa destas. As nossas escolhas vão definir muita parte do nosso destino. Uma pessoa que se limita a fazer tudo o que está fora dos planos de Deus, é impossível que seja salvo. E eu fiquei impressionado pelo mundo pensar desta forma. Sabe que está a fazer más decisões, mas mesmo assim pensa que à frente os frutos vão ser bons. E é isto que nós temos de reter. Porque o nosso objetivo é todo o contrário disso. Porque nós, agora já sabemos o que é mau. Nós já sabemos também o que é bom, para nós termos o poder de decisão, de dizer isto eu não faço, isto eu faço, eu vou seguir nos caminhos de Deus, porque eu tenho os meus olhos no alvo, no meu objetivo, que é a vida eterna. E aí, então, nós vamos começar a amar, por assim dizer, a Deus. Nós vamos querer fazer tudo o que Ele quer. Aí a gente vai perceber que o que Ele quer é bom. E o que Ele quer traz-nos bons frutos. Amém? Vamos ficar por aqui. Espera. Eu sei porque que a Cristina vem aqui. Porque esta era a palavra que ela queria dar. Glória a Deus. Diga, só Jesus é merecedor de toda a honra. Eu só quero dar aqui uma chega àquilo que o Daniel falou. Em nada menosprezar aquilo que ele disse. Mas tendo em conta, podes sentar, Daniel. Mas tendo em conta que isto é uma mensagem para novos convertidos, só quero simplificar aquilo que ele falou. Para já temos que... Olá, Teresa. Para já temos que compreender o que é o mundo. O que é isto, o mundo? O mundo, mas eu vivo no mundo. Fico aqui a pensar neste senhor, pensar no Miguel, pensar no Marcelo, aquelas pessoas que estão a nos ouvir. O que é o mundo?
O que é este mundo que nós aprendemos que não devemos amar o mundo? Será que agora você vai chegar lá fora, você vai ver a nossa ilha, por exemplo, que é uma ilha tão bonita. Ai, não posso amar isto porque é o mundo. Não é isso que está a falar. Quando Deus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, Ele está a se referir ao sistema do mundo. À maneira que o mundo vive. Aquilo que o mundo faz, aquilo que as pessoas fazem, aquele sistema que está implantado, como o Daniel falou, quem gera este mundo é o diabo. E o diabo vem para quê? Para matar, vem para roubar, vem para destruir. E não amar o mundo é ter o mesmo sentimento que Deus tem por tudo aquilo que o desagrada. Não amar o mundo é, por assim, confrontar todas as nossas decisões com aquilo que Deus diz. No mundo é normal mentir. Agora o que é que Deus diz sobre a mentira? Deus diz que para o céu não vai ninguém que ama, nem que cometa mentira. Então, se eu não amo o mundo, eu vou detestar a mentira, porque o meu Deus diz que não devo mentir. Não amar o mundo significa não falar da mesma maneira que o mundo fala. Se você for à rua, será que você consegue aproveitar alguma conversa? Será? Se você for às notícias, será que você aproveita alguma coisa? Até aproveita algum conhecimento para saber que o Apocalipse está a se cumprir. Que os sinais da vinda de Jesus, a cada dia eles se cumprem. Não é, irmão João Paulo? A cada dia nós estamos a ver o puzzle a se cumprir, porque Jesus está às portas, Jesus está a vir. E não amar o mundo é você saber, eu não quero ficar aqui. E não quero ter o mesmo estilo de vida que o mundo tem. E não quero fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando no sábado as pessoas forem batizadas, eu garanto uma coisa, se você fizer este ato com fé, eu acredito que Deus vai pôr no seu coração, no seu espírito, o mesmo sentimento que Deus tem com o pecado. Não significa que você já vai deixar de fazer tudo. Mas não amar o mundo é você aborrecer até os próprios atos que você ainda faz. Compreende? Não amar o mundo é você, a cada dia, você se julgar segundo a palavra de Deus. E ainda que você já tivesse ido às águas do batismo, ainda que a velha natureza ficasse lá sepultada, eu vou lhe dar uma má notícia. Quando você se levantar de lá, você ainda vai vir com a capacidade, com a mesma vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas nas águas do batismo você tem que saber que lá o seu velho eu fica sepultado. Você vai nascer numa nova vida para Jesus. E se calhar no domingo você vai falhar. Mas qual é o sentimento que você tem? Olha, Deus perdoa e peço perdão e fica tudo bem. É esse o sentimento? Não. Se você ama a Deus, se você não ama o mundo, você ao ser batizado e você vai perder, a cada dia, quanto mais perto você fica de Deus, quanto mais perto você conhece a Deus e a sua palavra, o sentimento de desprezo, de nojo pelo pecado vai nascer no seu coração. Quem é que está aqui que já se enojou de certas coisas que você faz? Porquê? Porque o sentimento de Jesus, o sentimento do Espírito Santo, que a Bíblia fala que é Ele que convence o homem do erro, do pecado, do engano. É esse sentimento, é esse Espírito Santo dentro de si que vai trazer esse sentimento de nojo. E o que é que você faz com algo que você enoja? Você continua a fazer? Você continua a comer? Você continua a estar lá? Não, você vai se afastando. Você vai deixando de fazer. E é aí que nós vamos vendo que nós estamos no processo de deixar de amar o mundo. E é um processo. Ainda esta semana falava com a Susana e falava com a Vanessa. E assim, eu tenho uma vantagem, se calhar que a grande parte de vocês, que eu cresci num lar cristão. Tudo isto foi-me incutido desde criança. Eu aprendi a ler quase pela Bíblia. Mas eu compreendo e eu consigo ter empatia, consigo ter consideração por uma pessoa com 20, 30, 40, 50 anos, que nunca ouvi falar nestas palavras, que nunca ouvi falar o que Jesus diz. E vem para uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. E eu compreendo que deve ser muito difícil deixar de fazer algumas coisas, mas não é impossível.